estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Júlia e hoje é a nossa aula número 29 de Robótica Educacional. Sejam todos muito bem-vindos! Então, hoje nós vamos retomar um conteúdo que iniciamos em algumas aulas bem anteriores. Antes da internet segura ali, vocês se lembram que nós começamos a falar sobre os sensores e atuadores? Isso mesmo! Hoje nós vamos dar continuidade na parte 2 dessa temática tão importante e que faz a diferença na hora quando realizamos uma montagem e uma programação. Então vamos ver. O nosso primeiro sensor que nós vamos conhecer na aula de hoje é o sensor Crash, que muitas vezes nós utilizamos como uma palavra de sensor de toque. Mas o que será que é o sensor Crash? Qual é a função dele em uma montagem quando, por exemplo, colocamos ele em uma roleta ou em um carrinho? Vamos ver? Acompanhem comigo na tela. É um tipo de botão de fim de curso, MA, normalmente aberto. Isso significa que quando ele se encontra em repouso, está desligado. E quando pressionado, ele passa para o seu estado ligado, enviando um sinal alto. Ele pode ser usado para detectar colisões e desencadear ações. Isso mesmo. E onde será que podemos encontrar o botão Crash, botão de toque, no nosso dia a dia? Vejam lá. Como eu estou representando aqui na minha mão, eu tenho um controle aqui, vejam, e que eu tenho vários botões que eu consigo selecionar. Um botão de toque que vai para frente, para o próximo slide, próxima tela, ou slide anterior. Mas também eu posso encontrar, como vocês estão observando na imagem, no celular. Aqui vejam que do lado eu tenho um botão que é o sensor aqui, um sensor de toque, para ligar a tela do meu celular. Vejam que ao tocar aqui eu consigo desligar a tela e ao clicar novamente eu ligo a tela. Como também eu tenho as teclas aqui, o sensor de toque de volume, para aumentar o volume do meu áudio do meu celular ou para diminuir. Também posso encontrar no joystick do videogame, no controle remoto de casa, quando vocês querem mudar o canal da televisão. Então, em diversos outros lugares do nosso dia a dia, conseguimos encontrar o sensor de toque. E eu trouxe aqui para vocês o sensor de toque do EV3. Isso mesmo! Para vocês verem aqui no detalhe como que ele funciona, como que ele é. Percebam que eu tenho o sensor de toque. Ele olha só, ele tem uma tecla vermelha aqui em cima, que ao clicar, ou seja, na minha montagem, pressionada, ele vai estar executando uma função. E aqui no outro lado é a entrada onde conecta o cabo. Percebam que eu trouxe aqui uma montagem, e essa montagem vocês já viram nas nossas aulas. É uma montagem da cesta de basquete, e que nós utilizamos o sensor de toque. Mas como assim, professora Júlia? Se vocês lembrarem, retomarem as nossas aulas, quando eu mostrei essa cesta de basquete, qual era a função dela? Era marcar pontos aqui no visor. E para marcar pontos, cada vez que um objeto eu colocava aqui dentro da cesta, e essa peça aqui ela era pressionada, ela estava pressionando quem? O sensor de toque. Vejam aqui, ó. Se vocês conseguirem observar, existe um sensor de toque igual esse aqui. Cada vez que uma peça, ao tocar aqui, ó, nessas vigas, marcaria aqui no visor. Então eu não vou mostrar aqui para vocês no detalhe ela em funcionamento, porque vocês já viram. Só estou trazendo a representação de como que o sensor de toque pode ser utilizado. Também tenho aqui na roleta, que nós já vamos ver no detalhe. Vejam ali na tela. Nós temos a roleta em uma outra configuração. E hoje eu trouxe aqui para vocês ela de uma outra disposição, em outro formato. Ou seja, eu fiz a confecção dessa roleta aqui colorida, com várias divisórias aqui, com números. Aqui está a montagem, que eu coloquei ela deitadinha aqui com o motor M-Center e a parte do corpinho, mais a viga e o sensor de toque também do Ludo. Então vocês acabaram de ver ali como que funciona o sensor de toque do EV3 e agora eu vou mostrar para vocês do Ludo representando aqui essa montagem da roleta. Vou ligar aqui o meu ludinho. Vamos ver como que funciona aqui. Opa! Professora, deixa eu clicar mais uma vez aqui, que coloquei minha mão na frente. Vejam que, olha só, eu cliquei no sensor de toque e sorteou o número 2, isso mesmo. Vamos ver mais uma vez se ele vai cair no número 2? Ou vai cair em outro número? Olha só que legal, ele caiu agora no número 4.
Porque a programação está de forma aleatória, ou seja, existe uma quantidade de segundos que a minha roleta vai ficar girando e vai cair numa posição aleatória, não vai cair sempre na mesma posição, certo? Então, essa é uma montagem exemplificando também com o kit de robótica Ludobot, como que funciona o sensor de toque. Mostrei para vocês com o EV3 e com o Ludo uma outra representação. Vamos ver a programação na tela? Observem comigo como que foi feita essa programação. Então, eu tenho aqui o bloco de eventos, que quando a bandeirinha verde for clicada, eu sempre tenho que utilizar esse bloco para iniciar a minha programação. Depois eu tenho o meu bloco aqui de condição, ou seja, de ciclo, que é o bloco sempre, que ele vai dar essa condição de que todos esses blocos que vão prosseguir agora, que eu vou estar inserindo na sequência, eles vão estar nessa sequência de uma condição de ciclo. Depois eu tenho o bloco ali, C, botão A0, estado pressionar. O que significa isso? Que o meu sensor de toque que está na casinha ali A0, na entrada A0, se quando ele for pressionado, o motor ele vai girar na velocidade 60. Por que motor A? Porque eu conectei ali a minha viga no motor A, tá? Espere número aleatório entre 0,5 e 5,5 segundos, ou seja, ele vai girar por esse tempo de forma aleatória e vai parar. Então essa é a programação da roleta. Quando ele exerce essa programação aqui, ele vai ficar girando por um tempo e depois ele para e faz o sorteio ali do número ou de uma palavra a montagem que eu realizar ali da minha roleta e colocar o meu Ludo em cima, certo? E agora nós vamos ver um vídeo muito interessante que o Gustavo nos enviou. Ele construiu uma cesta de basquete maker, isso mesmo, utilizando o sensor de toque, o sensor Crash e o sensor ultrassônico Ludobot. Vamos ver como que ficou essa construção e como que foi feita essa programação? Olá, inventores! Aqui é Gustavo da Microduino de novo e hoje nós vamos fazer uma cesta de basquete inteligente. Bom, pessoal, deixa eu contextualizar um pouquinho esse projeto. Bom, eu sempre fui fã de basquete, joguei basquete quando eu era mais jovem, assisto todos os jogos da NBA e sempre quis ter uma cesta, uma tabela de basquete em casa, mas nunca tive essa oportunidade. Sempre morei em apartamento, a gente não tinha aquelas quadras e durante a pandemia acabei mudando para uma casa e eu pensei, por que não, né? Eu vou construir minha própria cesta. Na verdade, primeiro eu fui pesquisar quanto é que era uma cesta pronta e eram valores absurdos. Então eu falei, deixa eu dar uma olhada na minha garagem, o que eu tenho aqui. E tinha lá uma mesa que a gente não tava usando, uma mesa velha. E eu falei, vou cortar ela e vou fazer minha própria tabela. E aí eu comprei um aro pronto, fiz uma estruturinha para prender ela na parede. Mas isso, né, tá muito simples pra gente. Eu precisava colocar um pouco de eletrônica nisso. E eu pensei, o que eu posso fazer para deixar essa minha cesta mais legal? E eu pensei que um placar eletrônico seria um ótimo começo, né? Eu fiz basicamente, coloquei um sensor ultrassônico que quando a bola passasse pelo aro, ele ia marcar um ponto. E coloquei um botão para zerar esse placar. Aí eu conseguiria usar isso para treinar o arremesso, fazer algumas coisinhas legais aqui. E claro que no final também tivemos algumas ideias para a gente fazer a versão 2.0 disso. Então vamos lá dar uma olhada em como é que ficou a montagem. Pessoal, a parte de hardware é super simples, tá? Mas deixa eu apresentar para vocês aqui. Esse aqui é o nosso placar. É uma matriz 8x8 colorida. É aqui que vai mostrar a pontuação. Ela usa comunicação I2C. Então eu vou conectar ela aqui numa porta I2C. Nosso sensor ultrassônico, ele também usa comunicação I2C, então conectei ele aqui. Aqui ele está preso no M-Center só com uma fita banana, tá? Bem facinho aqui. E temos aqui nosso botão Crash, que é um sensor digital, então ele está conectado, no meu caso aqui na porta D2. Poderia ser qualquer uma das outras portas digitais. Legal? Simples assim, aí é só montar lá a nossa cesta. Vamos para a programação então. Dessa vez essa parte aqui de programação vai ser bem curta, porque comparado com outros projetos é relativamente simples. Então eu só vou mostrar para vocês alguns pontos importantes para vocês tomarem cuidado, pontos que eu levei um tempo para fazer alguns ajustes. Tá, em primeiro lugar, eu criei uma variável chamada ponto,
ela vai guardar o número de cestas que eu fiz, ou seja, os pontos, né? Então, criei ela aqui e eu defini essa variável como um número inteiro, tá? Porque não tem o ponto, né? Meio ponto, 1/3 de ponto, 0,0554 pontos. Então, ela pode ser um número inteiro. E eu coloquei um tempo aqui de 3 segundos, que é o tempo para eu sair de frente da cesta ali. Para eu mesmo não ativar e já começar marcando um ponto ali, que não é algo que eu queira, né? Eu coloquei aqui um C. Se o meu botão crash, que está ligado na porta 2, você pode ligar em outras portas, tá? Estiver pressionado, então, não importa a pontuação que esteja naquele momento, ele vai zerar a pontuação, esperar os 3 segundos, pelos mesmos motivos que eu coloquei lá no setup, os 3 segundos, né? Evitar de ativar por minha cabeça, minha mão, né? Qualquer coisa assim. E mostrar que a pontuação está igual a 0 agora. E o nosso C principal. Esse aqui, como o ultrassônico é um sensor que a gente nunca trabalhou, eu vou explicar como é que funciona o ultrassônico e depois a gente volta aqui para o código. Bom, inventores, deixa eu apresentar para vocês o sensor ultrassônico. Como o nome dele já diz, né? Ele é um sensor que emite um ultrassom e ele é utilizado, né, no nosso caso aqui, para medir distâncias. Esse ultrassom é um som que você não vai conseguir escutar, ele está fora da faixa audível do ser humano, então você não vai escutar, e ele vai refletir em um objeto, voltar e te dar a distância. No caso do sensor da Microduino, ele já vai te dar a distância em milímetros, você não precisa fazer conta nenhuma, só tem um bloquinho lá no nosso MDesigner, que é a distância sensor ultrassônico, e isso vai te retornar já automaticamente a distância do objeto, sem segredo nenhum. O único cuidado que você tem que tomar são os limites de leitura desse sensor, que vai de até 15 centímetros, ali o valor mínimo é 15 centímetros, qualquer valor mais próximo, você chegar bem próximo do sensor, ele vai te retornar também 15, não importa se está 1, 2, 3, tal centímetros do sensor, e o limite máximo que é 1,20 m. Mais do que isso, então apontei para a parede, 4 metros de distância, ele vai me dar 1,20 m, é o limite máximo dele. Então mínimo e máximo 15 centímetros e 1,20 m, ou 150 milímetros e 1.200 milímetros. Agora, para você que está mais interessado, deixa eu te mostrar como é que funciona a ciência por trás dele. Aí eu fiz umas coisas aqui, quase que uma obra de arte. Esse aqui é o nosso sensor ultrassônico. Aqui o cabinho dele ligando no M-Center. Vai ligar aqui no nosso M-Center. E ele tem esses 2 cilindros, tá? Que estão aqui. Um funciona como emissor de ultrassom e outro como receptor de ultrassom. Esse aqui é o nosso foguete, eu vou usar ele como objeto a ser medido a distância. Emitir o ultrassom. Tá? Ele vai viajar pelo ar e quando entrar em contato com o objeto, ele vai refletir parte desse ultrassom e vai voltar. E o nosso receptor vai fazer a leitura. Quando ele receber o ultrassom aqui, ele vai saber qual foi o tempo que levou para ele sair daqui e voltar. E aí é muito simples, a gente sabe a velocidade do som no ar, 343 metros por segundo. E aí eu tenho o tempo, eu consigo calcular a distância, né? Que é velocidade igual a distância por tempo, ou distância igual a velocidade vezes o tempo. Então, por exemplo, aqui, se levar 1 milissegundo, ou seja, 1 milésimo de segundo, para fazer essa distância, 343 metros por segundo, vezes 1 sobre 1000, 0,343, que seriam 34,3 centímetros. Mas esse é o tempo para ir e voltar. Então eu vou dividir esse valor por 2, 17,15 centímetros. E é assim que eu sei a distância. O nosso bloquinho já te dá esses números automaticamente. Mas essa é a ciência por trás do sensor. E, como vocês sabem, cada meio é diferente. Então, se você colocar o sensor em água, a velocidade vai ser quase 5 vezes maior. E se for um alumínio, por exemplo, é quase 10 vezes maior. Então, vai depender da velocidade do som naquele meio que você está trabalhando, que no geral, no nosso caso, é o próprio ar. Bom, espero que tenha ficado claro o uso do sensor ultrassônico. Vamos voltar para a nossa explicação. Tá, agora que você sabe como é que funciona o ultrassônico, deixa eu explicar qual foi a lógica aqui. Bom, o sensor ultrassônico da Microduino, como vocês viram, ele já me dá o valor em milímetros. Então, o que eu pensei aqui? O aro da minha cesta de basquete tem 45 centímetros de diâmetro, ou 450 milímetros, e o diâmetro da minha bola tem 300 milímetros, ou 30 centímetros de diâmetro. E a cesta está afastada 15 centímetros da parede, ou da tabela.
E o meu sensorzinho tá colado ali na tabela, né? E ele tem uma espessura de mais ou menos ali uns 3 centímetros, do fundo ali do M-Center até a ponta do ultrassônico. Então, o que que eu fiz? Eu peguei os 45, somei com os 15 e descontei os 3 centímetros. Aí eu tenho a distância da ponta do aro da minha cesta até a ponta do ultrassônico. E isso aí deu quanto? 57 centímetros. E eu tenho o diâmetro da minha bola, que se ela estiver coladinha lá na ponta do aro, que é o extremo onde ela pode entrar, teria então 27 centímetros. Então é o mais longe que eu conseguiria fazer. Então eu coloquei, o que eu fiz? Eu coloquei uma gordurinha aqui, coloquei 35. Ainda não é suficiente para o meu ultrassônico estar lendo lá o bico do aro ou a rede e disparando sem querer. Mas a bola, com certeza, toda vez que ela entrar na cesta, vai me dar uma medida menor que essa, e aí vai ativar, vai adicionar um ponto, vai tocar o buzzer e vai voltar a esperar passar a bola de novo para marcar mais um ponto. Então foi isso que eu fiz, assim que eu cheguei nesse número para fazer essa conta. E o outro interessante é aqui, ó. Na matriz de LED, eu usei esse bloco aqui, exibir texto. Então o cuidado que eu tenho que ter aqui é, texto são strings. E o meu ponto, se vocês lembram lá da nossa conversa ali no começo, é um inteiro. Então eu preciso fazer o quê? Se eu colocar um número inteiro aqui, vai me dar problema. Eu preciso que ele seja um texto. Então eu vou converter o número da variável ponto para string e aí fica tudo certinho, ele consegue exibir a minha pontuação. Esse é o nosso código, vamos testar lá na prática e ver o que acontece. Então deixa eu mostrar para vocês como é que eu instalei o sensor aqui na cesta. Eu coloquei ele logo abaixo aqui do aro, porque eu sei que aqui é seguro, né, para a bola não bater. Aqui tá o nosso marcador de pontos, né? E eu puxei aqui, ó, o botão aqui para baixo, para que eu possa alcançar com um pulo ali. Depois eu vou pensar talvez em estender mais um pouquinho isso aqui, para poder zerar o marcador. Tem só uma fita crepe aqui por enquanto, para a gente poder testar. E outra coisa que eu percebi aqui também, ó, é que para melhorar a leitura do sensor, deixa eu subir mais um pouquinho aqui, eu tirei esse pedaço da rede para a gente poder fazer uma leitura mais, para não atrapalhar, né? Às vezes ela podia estar aqui na frente e passar na frente do sensor e marcar o ponto sem querer. Então é assim que está instalado, tudo com aquela fita dupla face, aquela fita banana. Então é bem facinho de tirar, não teve nenhuma dificuldade também para encaixar mesmo aqui. Legal, eu acho que é isso aí e vamos fazer alguns testes. Como vocês perceberam, a gente tem alguns probleminhas lá na medição, né, dos nossos pontos. De vez em quando, eu notei assim os principais, né? Às vezes pontuando quando nada acontece e às vezes pontuando 2 vezes. E então eu vou fazer uma melhoria aqui no código para a gente melhorar isso, né? Resolver é uma palavra forte, mas vamos melhorar. Então eu vou usar uma técnica aqui que chama redução de ruído através de média. A gente tem algumas técnicas de redução de ruído, então a gente vai mostrar isso em outros vídeos também, outras técnicas. Essa aqui é uma talvez a mais simples delas, que é a redução de ruído através da média. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada distância. Eu vou inicializar ela aqui no setup, então vamos lá. Definir variável distância como float. E vou definir o valor inicial dela como 0. E aí é muito simples. Se você sabe o que é uma média, né? Média entre dois números, 20 e 10. 10 mais 20 dividido por 2, a média deles é 15. Se eu tiver 10 números, a soma de todos eles dividido por 10, né? Super simples. Então, como é que a gente faz isso aqui? Eu só vou vir aqui pegar, repita 10 vezes. E eu vou vir aqui em variável,
adicione, né, somar a distância, o valor do próprio sensor ultrassônico. Ou seja, eu estou somando aqui 10 vezes, o valor inicial é 0, né? Aí somei aqui, qual o valor do sensor ultrassônico? 500. De novo, qual o valor do sensor ultrassônico? 450. Vou somando, somando, somando. E depois vou vir aqui em variável e vou fazer a conta final da média, que é, então, distância vai ser igual ao quê? Vai ser a própria distância, que já é o somatório 10 vezes dos valores do ultrassônico, e dividir por 10. Agora, depois desse bloco aqui, daqui para frente, a minha distância já é a média de 10 leituras do ultrassônico. Isso vai me ajudar a ter um valor, a evitar que valores aleatórios, né, esses ruídos que acontecem nos sensores no geral, né, sensor de temperatura, umidade, todo tipo de sensor tem esse tipo de ruído. Vai ajudar que esses ruídos eles não interfiram, ou seja, não tem aqueles picos aleatórios que marcam a pontuação ali que nada aconteceu, e vai me ajudar também a não ter mais de às vezes 2 pontos ali marcados ao mesmo tempo. Isso não resolve todos os nossos problemas, mas já ajuda bastante. Então, eu acho que é isso que eu vou fazer de melhoria, e algumas outras aí, quem sabe, para um vídeo aí do nossa cesta de basquete inteligente 2.0. Vamos lá ver como é que ficou? Inventores, esse foi nosso vídeo da semana, eu espero que vocês tenham gostado, eu tenho várias ideias aí para fazer uma versão 2.0 dessa cesta inteligente, então deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito e compartilhe com seus amigos. Vocês viram que legal o vídeo do Gustavo? Então, uma representação maker da cesta de basquete, que ele utilizou alguns materiais e fez a programação com o Ludo. E veja, nós temos aqui a representação da cesta com o kit EV3 e tem essa possibilidade também maker. E das duas formas foram utilizados o sensor de toque. Lembrando que no maker também foi utilizado o sensor ultrassônico. E agora nós vamos conhecer um outro sensor, o sensor buzzer, isso mesmo. Acompanhe comigo ali na tela. Ele funciona como alto-falantes eletromagnéticos. Ele precisa de voltagens de diferentes frequências para produzir som. Quanto mais alta a frequência, mais alto é o tom. Então vocês estão vendo possibilidades de sensores que, ao unir a montagem de um carrinho, por exemplo, e colocar esse sensor, vocês conseguem fazer diferentes possibilidades de programações e montagens. Bem interessante. Agora, então, nós vamos conhecer sensor de toque. Mas, professora Júlia, sensor de toque, a gente não acabou de ver um sensor de toque? Então, no kit Ludobot existem essas duas opções, essas variáveis. Por quê? O sensor crash, sensor de toque, ele é um botãozinho que ele tem essa especificação mesmo, de você estar programando uma montagem para quando você selecionar, quando ele for pressionado, você executa a programação. Mas existe essa possibilidade também que ele é touch. Em vez de um botão, você só clica ali, passa o dedinho e que você já executa aquela programação. E nós já vamos ver um vídeo como que funciona esse sensor de toque. Vejam ali, acompanhem comigo na tela. Ele é um sensor de entrada digital simples, com o botão de toque, possui uma tensão alta e baixa, dependendo se é pressionado ou não. O módulo dentro do sensor consegue determinar o valor de tensão e o estado do botão de toque. E veja que eu trouxe para vocês uma montagem, para vocês verem como que funciona isso na prática. Para essa montagem, vocês vão ver um vídeo que a professora Andressa,
ela realizou na aula de robótica do 6º e 7º ano. Nós vamos ver como que essa montagem ela foi executada e essa programação foi feita. Então vamos ver o vídeo da professora Andressa? Para vocês entenderem como foi feito. Então aqui, ó, eu tenho o sensor buzzer, aqui eu tenho o sensor touch e aqui eu tenho os meus LEDs RGB. E eles estão programados para executar uma cor diferente. Então olhem aqui como é a parte de trás da minha montagem. Vocês podem ver que eu utilizei diversos cabinhos para realizar as conexões dos nossos LEDs e também para os nossos sensores. Mas vocês vão observar uma coisa diferente, que aqui no sensor de LED, um pode ligar ao outro. Percebam aqui, ó, que eles estão ligados simultaneamente e apenas um deles aqui que está ligado no meu M-Center, no meu cérebro. O resto está ligado entre si, que eles realizam essas conexões. Vamos ver ele em funcionamento? Então, vou ligar aqui o meu Ludobot. Então, o que eu preciso fazer é ativar o meu sensor de toque, o meu sensor touch. Então, vou encostar. E vocês podem ver que eu realizei uma programação para que as luzes fossem se acendendo de uma a uma, e o buzzer já estava identificando esse som junto com a luz. Vamos ver mais uma vez no detalhe? Muito bacana, né? E agora, para entendermos melhor como foi feita toda essa programação, acompanhem comigo na tela. Então aqui eu tenho a programação da minha montagem da casinha. Então vamos conferir. Lembrando sempre que nós precisamos iniciar a nossa programação com o bloco da bandeirinha. Já na sequência eu coloquei o meu sempre, para ele sempre que for executado criar essa condição de ciclo. Já na sequência eu utilizei o meu bloco de condição, que se algo acontecer, isso vai desencadear uma outra situação. Aqui no caso é referente ao nosso botão touch. E na sequência, nesses blocos roxos, vocês podem observar que está se referindo ao nosso LED. Aqui, ó, eu utilizei estas cores e lembrando que o LED RGB, você pode selecionar a cor que você quiser. E aí, vocês podem ver também que entre esses blocos roxos estão esses laranjas de tempo. Então, assim, acende o verde. Logo, ele vai esperar 0,3 segundo e ele executa essa função. E aqui, ó, vocês podem observar também que está na cor preta, mas ele acende o preto? Não, é justamente para que ele desligue, der essa sensação de desligar. Aqui eu não coloquei a nossa programação inteira, porque vocês puderam ver que ele seguiu uma sequência de acender os LEDs 2 vezes. Então, eu automaticamente repeti toda essa programação abaixo, dentro do meu sempre, para que fizesse esse ciclo. E também inseri o bloco sobre o buzzer para ativar esse som junto com os LEDs. Atenção nessa montagem, vocês viram que legal? Inclusive, vamos agradecer a professora Andressa. Muito obrigada, professora Andressa, por nos conceder esse vídeo aqui, esse recorte. E percebo que nessa montagem foram utilizados diversos sensores. O sensor buzzer, que eu acabei de explicar para vocês, o sensor de toque, que ao tocar ali, ele executava uma música e acendia os sensores de LED, de cor ali, executando uma sequência de cores. Bem interessante, né? Agora nós vamos ver um outro sensor. Sensor Light A1. O sensor Light A1 é um sensor de detecção de brilho fotossensível. O sensor de luz é um sensor que usa um fotoresistor para converter em um sinal de luz e um sinal elétrico. Seu comprimento de onda sensível é próximo ao comprimento de onda da luz visível.
incluindo comprimentos de onda infravermelha e ultravioleta. E para representar aqui para vocês, percebam que eu trouxe aqui duas imagens. Postes de iluminação pública, sensor de luminosidade. Provavelmente na rua onde vocês moram ou na rua da escola, existem esses postes de iluminação. Vocês já devem ter visto. Se não, observe ao redor do bairro de vocês, ou em torno da escola, esses postes de iluminação. E dependendo com o passar do dia, quando vai entardecendo, mais próximo da noite, esses postes de iluminação, eles ligam automaticamente. Mas como é que funciona isso? Justamente por conta desse sensor. E para representar isso, olha lá, perceba que as flechinhas estão apontando ali para o sensor. Eu trouxe para vocês uma montagem com o kit Ludobot, isso mesmo. Nós vamos ver agora no detalhe como que funciona essa montagem e programação. Perceba então que eu trouxe aqui para vocês uma montagem, uma representação de um posto de gasolina, que do lado desse posto tem um poste de iluminação. E esse meu poste de iluminação, nessa montagem com meus bloquinhos de montar, eu trouxe aqui o sensor de luminosidade que está conectado. Percebo que eu só fiz esse encaixe. Ele está conectado com um cabo com o M-Center do Ludo, que vai passar toda a programação. E como que funciona? O meu Ludo já está ligado. Eu peguei aqui uma folha preta para estar representando, porque como nós estamos em um ambiente claro, eu vou escurecer aqui o meu sensor de luminosidade e automaticamente o meu Ludo ele vai acender a luz, como se fosse um poste de iluminação. Vejam aqui, acompanhem comigo. Então vejam que, olha só, ele acendeu. Dependendo como eu coloco o papel na frente do sensor, ele automaticamente aqui acende a luz. Vamos ver novamente. Deixou aqui, ó. Muito bem. Então, essa foi feita, essa montagem é a representação do sensor de luminosidade, ou seja, os postes de iluminação que nós podemos encontrar na nossa cidade de Curitiba e em outras cidades também. Agora nós vamos ver um outro sensor, sensor de controle. Acompanhem comigo na tela. Joystick é um sensor analógico que responde com diferentes faixas de sinal elétrico, dependendo da posição da sua chave, sendo posições possíveis cima, baixo, direita, esquerda e pressionado. Bem legal esse sensor, né? Agora nós vamos conhecer um outro sensor, potenciômetro. Vamos ver o que é esse sensor? O que será que ele faz nas montagens? Acompanhem comigo na tela. Este sensor ajuda a controlar a tensão média enviada para o M-Center. Ele pode ser utilizado para controlar os atuadores do kit, por exemplo, a intensidade luminosa de um LED ou a velocidade do motor DC. Ou seja, quando eu quero aumentar a velocidade, aumentar o brilho da luz, eu posso utilizar esse sensor, certo? Então, às vezes eu preciso de mais força ali, que a representação da minha montagem para executar, que eu preciso de mais velocidade ali, eu posso utilizar esse sensor que ele vai estar potencializando. Agora, vamos ver um outro sensor. Veja que nós estamos conhecendo diversos sensores do Ludobot, diversas possibilidades. Agora nós vamos ver um outro sensor, sensor infravermelho receptor. Vejam comigo, o que será que esse sensor ele faz? Ele é um sensor de recepção infravermelho. Nele contém um dispositivo semicondutor que pode transformar o sinal de luz infravermelho em sinal elétrico. Percebo que não existem diversos sensores e que esses sensores eles tornam a montagem mais rebuscada, mais complexa e mais interessante, dependendo do estilo do que eu quero fazer ali no meu circuito, por exemplo, se eu quero fazer diversas montagens e para qual finalidade que eu quero. Agora já falamos um pouquinho dos sensores do Ludobot, vamos conhecer um pouquinho mais, nos aprofundar dos kits de robótica EV3. Então vejam lá comigo. Existem diversos sensores do EV3. Para isso, eu separei para vocês um vídeo que vai mostrar todos os sensores e suas funcionalidades. Vejam esse vídeo, que interessante!
Então, vocês viram que interessante esse vídeo? Bem legal, né? Vocês conheceram diversos sensores. Agora eu vou mostrar para vocês o sensor Color digital, sensor de cor. Mas o que será que ele faz? Acompanhe ali comigo na tela. O sensor Color digital diferencia as cores. Ele funciona como um sensor de luz. Consegue detectar a sua ausência, perceber sua intensidade, além de refletir a luz vermelha e a do ambiente. Identifica quando o espaço fica escuro ou claro. Eu trouxe aqui para vocês como ele é esse sensor. Vejam que ele tem essa parte da frente aqui que ele vai estar reconhecendo as cores, a intensidade da luz. E atrás tem a entrada para utilizar ali o cabo para conectar com o EV3, com o cérebro do EV3, certo? Vocês já vão ver uma montagem na prática como que esse sensor ele funciona. Continuando. Então vamos ver aqui um pouquinho mais como que o sensor Color funciona. Observem comigo. O sensor Color desenvolve a função modo de cores, a qual possibilita que o seu robô possa diferenciar as cores. Ele reconhece 7 cores: preto, azul, verde, amarelo, vermelho, branco e marrom. Agora eu trouxe aqui para vocês uma montagem. Vamos ver como que funciona essa montagem com o EV3, com o modo de cores, o sensor cores. Vejam que interessante essa montagem aqui. Eu trouxe aqui para vocês um carrinho, só que esse carrinho ele é um pouco diferente. Por quê? Ele, além de ter uma programação que eu vou mostrar para vocês na sequência, que é de andar, caminhar para frente, ele reconhece as cores também. Vejam que eu tenho o sensor color aqui, ou seja, ele vai medir ali a intensidade da luz, vai reconhecer essa luz, essa cor, e o que ele vai fazer? Ele vai fazer a pronúncia da cor, só que a programação foi feita em inglês, ou seja, nessa representação aqui do cubo que eu vou estar utilizando para ele reconhecer as cores, ele vai falar ali para mim azul, blue, vermelho, red, amarelo, yellow e verde, green, certo? Então vejam comigo como que funciona essa programação aqui, como que foi feita. Ó, ao aproximar o meu cubo, ele reconhece a cor e faz a leitura e a pronúncia da cor em inglês. Então ele falou amarelo e yellow, agora ele vai reconhecer a cor verde. Green. Muito bem. Blue. E red. Vermelho, azul e vermelho. Então vejam que interessante, vocês acabaram de ver a programação feita por cores, a leitura. E o meu carrinho ele só executou então a leitura. E agora eu vou mostrar para vocês que além da leitura é possível estar realizando a programação do motor em conjunto com o sensor Color. Então vamos ver aqui. Então ao ler a cor, ele vai para trás. Essa é a programação que eu programei. Toda vez que ele ler a cor amarela, ele vai caminhar para trás. E verde, ele vai para frente. Vamos ver aqui agora azul. Blue. Ele foi mais uma vez para frente. Vermelho, ele veio para trás. E se eu quisesse que ele andasse mais um pouquinho para trás? Então vejam que não existe uma sequência. Ah, a professora Júlia programou para dar tantas vezes para frente e para trás. Não. Cada vez que eu quiser mostrar ali a cor de frente, ele vai só para frente, para trás também. Tá? Então são duas programações que foram realizadas de leitura de cor e a pronúncia, certo? E também a questão dos motores. Então são duas programações feitas para ele estar realizando como o modo carrinho. Bem interessante essa montagem. Vamos ver aqui, ó, como que ela foi feita aqui, ó, na parte interior aqui, a parte inferior do carrinho. Então eu vejo que eu utilizei vigas, eixos, conectores, polias para representar aqui o meu pneu, que eu coloquei essa borrachinha, que é uma polia, um outro eixo. Percebo que para o meu sensor eu coloquei um cabo que está conectado com o meu cérebro e um motor para dar força, velocidade para o meu carrinho também está conectado com o meu cérebro, no meu EV3, certo? Então, são diversas possibilidades. E como eu fiz uma programação antes, eu setei aqui, eu salvei nesse meu menu, que existem várias programações já salvas. Cada vez que eu quero colocar, por exemplo, só leitura de cor, eu seleciono ali, mudo, e ele vai fazer a leitura de cor. Já selecionei ali, vejam que ele não vai mais caminhar para frente nem para trás, ele só vai fazer a leitura de cor. Então,
São possibilidades de montagem e de programação, e que cada vez que eu quero mudar ali a minha programação de cor ou de movimento, andar para frente e para trás, eu vou no menu e faço a mudança, altero ali a minha programação. E agora eu quero fazer um convite muito especial para vocês. Caso vocês tenham algum registro de atividade, vídeo, nos envie por e-mail. O e-mail nosso é robotica@curitiba.pr.gov.br. Ficaremos muito felizes em receber. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau! Oi, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. Eu sou a Amanda e eu vim aqui te dizer que estou muito feliz em saber que a gente vai se ver de novo. Mas antes, eu preciso te dizer algumas coisinhas, tá? A gente vai ter que manter alguns cuidados super importantes para voltar para a escola com segurança, né? Olha só, antes de sair de casa, é importante que você esteja pronto, com o álcool em gel nas mãos, e a máscara certinha no rosto. Passa o álcool em gel de novo. Use máscara sempre, inclusive no busão. Sabemos que a saudade é enorme, mas ainda não dá pra gente se abraçar. E nada de beijos e apertos de mão também. A distância é a melhor forma de mostrar que você tá sempre junto. E ficar 1,5 metro dos seus amigos, tá? Você pode compartilhar amor e muita alegria. Só não pode compartilhar materiais e outros objetos. E não tira essa máscara de jeito nenhum. Nunca, beleza? Nem mesmo para conversar. Assiste a aula com ela, vai no banheiro com ela, vai pro recreio com ela. Só tem 1 hora que você pode tirar, na hora de comer ou tomar água. Mas é assim, ó. Primeiro você passa o álcool em gel na mão. E tira a máscara com cuidado, pegando pelo elástico. E coloque dentro de um saquinho vazio. Lembre-se de trazer de casa, hein? Passe o álcool em gel mais uma vez. E daí aproveite o seu lanche. Aí, quando terminar de comer, passa o álcool em gel de novo. E passa direitinho. E coloca a máscara no rosto. Então já sabe, né? Máscara sempre. Ela protege você, seu colega e a sua família. Tchau, tchau!